Ilhéus, hoje, dia 26 de junho, está começando mais um Cidadania em Debate, trazendo os principais eixos de interesse público com ele, professor Reinaldo Soares, que desenvolveu ao longo da sua carreira um plano de gestão pública para Ilhéus, meus ouvintes, que representa a verdadeira transformação que a nossa cidade precisa, né? Hoje, com um tema de extrema importância, porque representa um dos principais pilares do sistema público, vamos traçar um panorama do que seja a saúde na nossa cidade e, é claro, as principais propostas para tirá-la definitivamente da UTI. Boa tarde, professor Reinaldo, muito bom falar contigo mais uma vez nesta grande edição do Cidadania em Debate. Boa tarde, Caliana, e a todos os telespectadores, já posso dizer assim, os ouvintes do Cidadania em Debate, que já estão assim se acostumando a esse programa toda sexta-feira, às 17 horas, aqui pelo nosso canal. Estou aqui a posto para poder dialogar com você. Diante a tanta insegurança, né, tanta instabilidade em torno do tema saúde, que é um dos mais importantes para a nossa sociedade, me diga como o professor que vem caminhando aí, que tem caminhado e ouvido muitos cidadãos ilhéenses, desenha o atual sistema de saúde aqui em Ilhéus. Você consegue fazer esse panorama, essa avaliação geral? Caliana, partindo do pressuposto de que cada profissão precisa ter um professor, de maneira humilde, o professor deseja fazer pela saúde de Ilhéus o que o médico não conseguiu fazer. A saúde do município de Ilhéus tem um orçamento de mais de 100 milhões de reais ao ano. E esse orçamento ele tem sido investido de maneira equivocada. Ou seja, praticamente 60% é gasto na alta e média complexidade, enquanto 40% fica na atenção básica. Não se constrói uma casa sem uma base consolidada. E é isso que tem ocorrido no nosso sistema de saúde. Ou seja, a atenção básica, que é a porta de entrada do sistema de saúde, ele tem sido colocado em segundo plano, em detrimento da média e alta complexidade. Vamos lá. Quando um cidadão deseja ter um atendimento clínico, seja ele com um cardiologista, com um pediatra, com um ginecologista, um endocrinologista, são ações da atenção básica. Quando ele precisa fazer um exame laboratorial, tirar um raio-x, são ações da atenção básica. Então, a maioria da população precisa do atendimento básico. O atendimento básico, que é a porta de entrada do sistema de saúde. Se esse atendimento básico ele não é valorizado, ele é planejado, logicamente, a maioria desse cidadão vai ficar fora. Então, a nossa proposta é inverter esse investimento. Em vez de alocar mais investimento para média e alta complexidade, invertermos o investimento para a atenção básica. Esse é o primeiro ponto. Atrelado a isso, tornar transparente o uso dos recursos do Sistema Municipal de Saúde. Primeiro, definindo quais são os prestadores de serviços, dentro da central de regulação, quais são efetivamente os exames e os atendimentos mensais que o sistema de saúde possui, de acordo aos prestadores de serviço. A população precisa ter conhecimento de quantos exames o sistema de saúde garante no mês, por tipo de exame. A população precisa saber qual a cota de atendimentos por mês o sistema de saúde tem, de acordo
com as especialidades, seja pediatria, seja ginecologia, seja urologia, endocrinologia. Então, a partir desse levantamento, o usuário, que é o cidadão, ele vai ter informação de que, olha, nós temos 5.000 cotas de exames por mês. E ele vai ter acesso a isso de maneira transparente. A central de regulação não pode ser uma caixa preta. Ela precisa ser um órgão transparente, para que a população não tenha que dormir na fila para ter um atendimento e, ao chegar lá, dizer não tem mais vaga. Essa, lamentavelmente, é a realidade. Mas por que não tem mais vaga? O que justifica não ter mais vaga? Então, nós não temos a transparência. Então, é o segundo ponto, essa questão da transparência. O terceiro ponto é o processo da informatização desse sistema, que, a partir dessa informatização, a gente pode viabilizar a transparência e a otimização dos recursos, com eficiência e eficácia. Exatamente, professor. E aí não tem como a gente tocar no assunto saúde sem trazer essa atual referência, né? Esse atual pânico que o mundo inteiro está vivendo, mas acaba evidenciando muito, porque, como o senhor gosta muito de dizer, eu gosto muito dessa frase, que nós vivemos em cidades, né? Estado é a utopia abstrata, nós vivemos em cidades. O coronavírus, eu também costumo dizer que veio para meio que desvendar, né, as gestões de pão e de circo. Ele veio escancarar as debilidades do sistema. E Ilhéus, como diz, não foi diferente. O contágio do vírus, ele não para de crescer. O medo da população é porque nós, infelizmente, não temos essa estrutura que o senhor mencionou agora para atender nem a população da cidade, do perímetro urbano, e muito menos a população dos distritos. Então, eu queria que, bem especificadamente, né, dentre a visão que o senhor tem sobre o sistema de saúde, o senhor apontasse qual seria um modelo de saúde mais eficaz para ser implantado em Ilhéus, para, digamos, precaver situações de calamidade pública como a que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que coronavírus ela teve uma abrangência mundial, mas o Brasil e principalmente a nossa cidade não está isento de outros tipos de epidemias e pandemias, talvez, como essa, ou que venha engessar o sistema de saúde dessa forma. Então, como atender essa população de uma maneira macro? Aliana, nenhum município, nenhum país estava preparado para uma pandemia de aspecto global como a que nós estamos vivendo. Mas isso não pode ser uma justificativa para que a gente não tenha tido a possibilidade de, pelo menos, minimizar os impactos dessa pandemia. Então, o Sistema Municipal de Educação já era visto como ineficaz, mas o sistema de saúde ele era camuflado. E por que era camuflado? Porque, lamentavelmente, quem muito recorre ao sistema público de saúde é o cidadão comum. Isso. E esse cidadão comum, no dia a dia, ele não tem voz e nem vez. Na medida que a pandemia ela veio afetar todas as camadas sociais, e principalmente começando pela classe média, isso pôde perceber a fragilidade que o Sistema Municipal de Saúde possui. Haja visto que nós não dávamos conta das epidemias que nós sempre tivemos de dengue e chikungunya. Mas dengue e chikungunya afetava muito mais as classes mais pobres. E daí o espaço para as discussões não era tão grande como foi agora o espaço do coronavírus. Nós continuamos convivendo com as epidemias de dengue e chikungunya, mas elas são resultantes da ausência de saneamento básico.
A gente vive em um município em que a população convive com valetas de esgoto a céu aberto. Então, isso é uma porta de entrada para esses contágios dessas epidemias. Desde quando começou a pandemia, eu tenho, inclusive, colocado o nosso primeiro contágio em Ilhéus foi de um médico, ou seja, profissional de saúde. Eu escrevi, fiz vídeos de que o principal foco de contágio era o Hospital Costa do Cacau. E o tempo provou que eu estava correto. Os profissionais de saúde foram as primeiras vítimas do Covid e, ao se tornarem vítimas, eles tornaram-se também multiplicadores de contágio. E por quê? Porque esses profissionais não tinham os EPIs, os equipamentos de proteção individual, necessários e suficientes para que pudessem efetivamente trabalhar. Então, isso demonstrou que esses profissionais, no seu dia a dia, eles atuam sem uma devida proteção, que é um grande erro. Outro ponto que eu coloquei já em março ainda, que nós aproveitássemos os recursos que estariam chegando para combater o Covid e retornássemos com o hospital regional. Que não fosse o hospital todo, mas eu sugeri que pegasse a área de psiquiatria, que tinha sido reformado antes do fechamento do hospital, e tornasse aquela área com um espaço do Covid. Por quê? Porque ali nós aproveitaríamos e retornaríamos equipamentos já existentes. Eles não fizeram isso. Está usando o centro de convenções como esse espaço. E aí eu pergunto ao gestor e pergunto a você que está me ouvindo. Você já se perguntou para onde vai os equipamentos que estão no centro de convenções de Ilhéus quando passar a pandemia? E aí, professor, você toca nesse ponto e vale a gente adentrar um pouco mais nessa discussão, porque em todo esse período de pandemia, a gente está escutando muito o atual gestor falar em centros de acolhimento, em hospitais de campanha, como você bem mencionou, o centro de convenções, agora tem a discussão desse centro de acolhimento no Mamuã, mas há um silêncio, né? Quando o assunto é a reforma do regional. Um silêncio, para ser um pouco mais otimista, porque, do outro lado, se pula lá logo dizendo que é muito cara a reforma. A população, na verdade, essa é a pergunta que está mais incomodando a sociedade de Ilhéus, porque nesta calamidade, justamente o regional não é prioridade. E aí eu queria que o senhor fosse um pouco mais ousado e tentar apresentar um diagnóstico real, né? Do porquê que o senhor acredita que esses gestores ignoram tanto a estrutura hospitalar dessa tão importante unidade que é o regional? Caliana, eu vou tocar no ponto que você abordou sobre a questão do hotel do Mamuã. Eu também, em março, uma publicação que eu sugeri que se usasse hotéis que estavam fechados para receber os médicos que trabalhavam. Os médicos. A minha sugestão era que esse hotel pudesse hospedar os médicos que estavam no front da batalha, como ocorreu em outros municípios e capitais. E que isso pudesse ser feito lá naquele momento inicial, porque nós estávamos vivendo uma situação, diante do aumento do número de contágio no Costa do Cacau, não tínhamos médicos para fazer o atendimento. Então, muitos pacientes, por exemplo, de municípios vizinhos, não podiam vir para o Costa do Cacau, porque o Costa do Cacau não estava podendo atender, porque não tinha profissional para atender, porque o número de profissionais contagiados no Costa do Cacau era enorme. Então, naquele momento, eu fiz uma proposta de que o município, junto com o Estado, usasse hotéis parados para hospedar os médicos que estavam trabalhando e trouxesse médicos de municípios que não tinham tanto contágio para substituir esses que estavam em contágio e em fase de quarentena. Isso não foi feito.
E o que é que a gente está vivenciando? De maneira assim, sem explicação, não há justificativa. A gestão, o governo municipal, ele, a partir do seu comitê de crise, ele disse que a curva em Ilhéus já achatou. E justificou isso com a abertura do comércio, do qual eu também defendi lá atrás, com as regras de segurança. Se a curva já achatou, como é que justifica contratar um hotel para abrigar pacientes do Covid? Eu não consigo entender. Se a curva achatou, é que o índice de contágio está reduzindo. Então, o argumento, a justificativa do hotel, ele não se sustenta, a não ser que haja interesses por fora de tentar fazer um acordo com a instituição privada, aproveitar esse dinheiro que está aí e, com dispensa de licitação, começar a fazer acordos não republicanos. Por quê? O lógico era a gestão municipal defender a abertura do regional e equipá-lo, para que ele pudesse ser um legado do Covid. Então, diante de tantas perdas que nós tivemos, de tantos traumas deixados, mas conseguimos retornar com o nosso hospital regional, coisa que não aconteceu e não vai acontecer. E aí, Caliana, aproveitando isso, a forma como as decisões são tomadas, e me preocupa muito a questão da dispensa de licitação, só dizer para os senhores que o município de Ilhéus, nesse período, o prefeito recebeu 13 milhões do governo do estado em torno do mês de março, agora recebeu a primeira parcela no mês de junho de 5 milhões do auxílio do governo federal, a Câmara de Vereadores liberou 12 milhões do orçamento para que o prefeito possa usar da forma como ele entenda em relação ao Covid, somando aí, nós já temos 20 milhões de reais, que são recursos extras, que chegou ao município para diretamente cuidar do Covid, fora outras 3 parcelas que vai chegar do auxílio do governo, que totalizaria 15 milhões que Ilhéus vai receber do governo federal sobre o Covid. E aí, Caliana, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma denúncia e uma reflexão. Hoje, o sistema de saúde definiu o Hospital Vida Memorial como o espaço de atendimento de pediatria no município de Ilhéus. O que ocorreu? Ocorreu que, diante dos recursos do Covid, e a população muito preocupada e com razão sobre os atendimentos do Covid, o que é que fez mais uma vez? Investiu em uma UTI no Hospital Vida Memorial. Pasme. Para instalar essa UTI, retirou o espaço de pediatria. Então, justifica isso. O local onde as crianças seriam atendidas vai ser o espaço de atendimento do Covid. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso demonstra, mais uma vez, que, aproveitando os recursos enormes, a dispensa de licitação estão tomando decisões que estão visando apenas valores. E instalar uma UTI é mais lucrativo do que manter uma pediatria. Mas onde essas crianças serão atendidas? Eu tenho acesso, Caliana, a fotos dos espaços onde as crianças foram alocadas para atendimento. Isso é sério e eu gostaria que os vereadores fiscalizassem isso. Estou pedindo, mas sei que isso não vai acontecer porque todos fazem parte. Se eles derem 12 milhões de cheque em branco ao
feito, é porque também estão concordando com tudo isso. E gostaria que o Ministério Público também verificasse isso. Nós não podemos perder o espaço da pediatria e que as crianças sejam atendidas no mesmo espaço que vai ser atendido pacientes do Covid. Isso é um absurdo. Então, a resposta que eu posso te dar é que essas decisões, tanto do hotel, quanto agora essa instalação da UTI no Vita Memorial e do abandono do regional, é porque há interesses particulares, há interesses de grupo que isso ocorra. Porque o interesse da comunidade, da sociedade, é que o regional ele pudesse retornar e atender a todos, porque é um espaço público. Então, é preocupante, né, professor, quando a gente observa esse desvio de finalidade de ações que não pode. O Covid é grave, é importante, mas outras doenças continuam a existir. Como você disse, a pediatria, ela está ali. A pediatria, as crianças precisam do sistema de pediatria. E a cidade vai ficar sem? E o que está sendo feito de contrapartida para suprir essas outras doenças? É um grande questionamento que a população realmente está abismada, ela não está entendendo. Então, é muito importante que o senhor, como um conhecedor da sensibilidade, sensível à questão da política e do processo da gestão pública, possa trazer esse novo panorama, né? Através de um planejamento, de uma gestão planejada para o futuro. E aí, já emendando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, uma proposta que existe na sua página, o professorreinaldo.com, falando sobre o eixo Saúde Mais, que é a proposta do prontuário digital. Eu achei bastante interessante essa proposta e eu queria que o senhor explicasse exatamente como que funcionará esse prontuário digital na nossa cidade. Muito bem, Karina. É o uso da tecnologia a serviço do cidadão. Eu me dirijo a você que vai para uma unidade de saúde. Vou dar um exemplo. Se você mora no Teotônio Vilela, ao procurar uma unidade de saúde do Vilela, você tem um cartão SUS. Chegando lá, para ser atendido, consulta o seu cartão SUS e digita no sistema. Pronto. O atendimento que você tiver no Vilela, vai ficar lá o seu histórico, quem é o médico que te atendeu, o que diagnóstico foi feito e o que ele prescreveu. Você resolve visitar algum amigo ou parente no Nossa Senhora da Vitória. Chegando lá, você tem um imprevisto e precisa ser atendido por uma unidade de saúde. Basta você apresentar o seu cartão SUS, quando na unidade de saúde identificar o seu número, lá vai apresentar o seu histórico, o seu último atendimento, como você foi atendido, o que você teve e que prescrição foi feita. O que significa isso? Com essa medida, a gente torna mais acessível o sistema de saúde para todos, mais transparente e torna mais eficiente. Quantas pessoas, Kaliana, passam mal e vão ao pronto-socorro? E chegando lá, é medicado. E ao ser medicado, tem alergia àquele medicamento, aí pode ir para a UTI, alguns até morrem. Mas por que isso é feito? Porque não há no sistema nenhuma informação sobre a situação clínica do paciente. Tem alergia a isso, tem alergia àquilo. Então, com o prontuário digital, isso vai ficar no histórico do paciente, que é esse cidadão. Um outro detalhe. Quando hoje as pessoas se internam em um hospital, ele é internado por aquele médico que está de plantão. Aquele paciente só tem alta quando aquele médico que ele internou consegue dar alta. Mesmo que 2 dias depois ele esteja bom, mas o médico só vai comparecer no hospital 1 semana depois. Aí o paciente vai ficar lá internado, aguardando o médico
que lhe internou da alta. Isso vai acabar com o prontuário digital. Você passa a ser paciente do hospital e não do médico específico. Ou seja, qualquer médico que esteja no hospital, ele vai avaliar seu prontuário, ele vai prescrever medicamento e vai lhe dar alta se você estiver com possibilidade de ter alta. Com isso, a gente consegue ampliar o número de vagas hospitalares, porque quanto mais tempo um paciente fica internado, aquele hospital recebe por conta do AIH, que é a autorização de internamento hospitalar, aquele médico recebe pelo tempo que o paciente está lá, mesmo que ele não vá acompanhar, mas ele está recebendo, porque o paciente é dele. E aí a gente fica segurando leitos para um paciente que não precisa mais estar lá, enquanto tem outros que precisam se internar e não tem vaga. Então, a gente consegue, com isso, com o prontuário digital, também registrar, inclusive, e controlar o número de internamentos, a taxa de permanência do paciente no hospital, e, com isso, a gente consegue ter um controle maior dos recursos públicos nos equipamentos hospitalares, nos atendimentos ambulatoriais que fazem parte do Sistema Municipal de Saúde. Ou seja, todos os espaços dos prestadores de serviço terão o sistema envolvido, a tecnologia envolvida com o Sistema Municipal de Saúde. Então, você entrou com o seu cartão SUS, você vai estar ali sendo definido, registrado no sistema, e ali nós iremos, inclusive, contabilizar o número de atendimentos, quais regiões que exigem mais atendimento, quais tipos de atendimento existe mais. Hoje não se tem isso. Hoje não se tem isso. Então, a partir daí, política pública, Caliana, se faz com estatística. Se não existe estatística, a política pública ela não existe, não se torna eficaz. Aí a gente vai conseguir monitorar quais as especialidades que têm uma demanda maior. Aí a gente já amplia o número de especialistas para aquela especialidade. Em tal região da cidade, o que é que mais tem? Se procura mais urologista, se procura mais ginecologista, ou se procura mais endocrinologista. Então, aí o sistema começa a se planejar para dar o atendimento à população de acordo com a demanda real existente, e não a partir dos interesses que existem diante dos prestadores de serviço e de quem está gerindo o Sistema Municipal de Saúde. O tema saúde é um tema extremamente importante, né? Porque nós conseguimos tratar de algo que é objetivo, que é direto, que demanda a necessidade urgente do cidadão. Não dá para a gente pensar a ficar inventando moda quando o tema é saúde. Existe uma questão: planejamento, regra, boa vontade e competência. São critérios, são quesitos que nós conseguimos identificar muito no senhor professor Reinaldo, por conta dessa objetividade, ao trabalhar, ao pontuar algo que, de fato, é o problema de Ilhéus, o grande problema de Ilhéus. Até para a gente finalizar de uma maneira bastante propositiva para a nossa cidade, eu quero que você deixe o recado aqui para os nossos cidadãos ilhéenses que agonizam por essa saúde eficiente, essa saúde planejada, né? Quero que você deixe esse recado aqui para os nossos espectadores, telespectadores, internautas do Cidadania em Debate, sobre esse tema tão importante, saúde mais, né? Saúde aqui para os nossos cidadãos. A minha mensagem, Caliana, é de tentar resgatar a esperança desse povo sofrido de nosso Ilhéus. Vivemos uma baixa autoestima enorme no nosso município, em virtude dos 10 governos que têm ocorrido no nosso município há 20 anos. São 2 gerações, 2 décadas dos mesmos governando o nosso município e o nosso povo. E a gente precisa repensar nisso. A gente precisa virar essa chave e criar possibilidades de alguém que não faz parte desse sistema e que tem ideias e propostas capazes de enfrentar esse sistema e mostrar que a população
ela precisa ser atendida. A população precisa ser valorizada e reconhecida. Então, o nosso compromisso é enfrentar o sistema para dar condições melhores à população. A saúde ela é essencial, ela é básica. O nosso compromisso é lutar para que o regional ele possa retornar. Uma cidade com mais de 180 mil habitantes não pode ficar sem um espaço hospitalar próprio, porque o Costa do Cacau não é de Ilhéus, está situado em Ilhéus, mas não pertence a Ilhéus. Ele pertence a mais de 60 municípios, e lá o atendimento é apenas de alta e média complexidade. A dona de casa, Caliana, ela não consegue entender como é que no município tem um hospital que consegue fazer cirurgias de alta complexidade e ela não consegue ter um atendimento ginecológico. Isso não consegue fechar. Então, a gente precisa criar condições para que o básico funcione de maneira bem feita. Daí que a nossa prioridade é investir na atenção básica, que é onde é o nosso gargalo, é onde a população mais carente precisa. Não basta reformar um posto de saúde e não ter o profissional para atender, não ter sequer uma internet para registrar o acompanhamento do paciente. Então, isso precisa ser feito. Os recursos da saúde precisam ser aplicados na saúde. E é um crime hediondo desviar recursos da saúde no momento em que a população carece tanto de um atendimento à saúde. Esperamos que, assim como o mensalão, o petrolão, a gente não tenha o covidão em Ilhéus, porque já estamos tendo em outros estados, já está aqui na própria Bahia, foram mais de 46 milhões de recursos usados na compra de respiradores, que está sendo investigado, que foi pago e não recebeu, e espero que os recursos utilizados em Ilhéus sejam efetivamente aplicados na saúde. Nós estamos acompanhando isso e vamos, assim, mostrar para a população onde esses recursos estão sendo aplicados. E eu gostaria que o Ministério Público de Ilhéus tivesse uma atuação muito emblemática no que diz respeito a esses recursos que estão vindo para ser utilizados no combate ao Covid-19. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de otimismo, mas, ao mesmo tempo, que reflete uma situação de indignação e de revolta pelos 20 anos que nossa cidade tem sido conduzida por quem não pode conduzir. Tem sido liderada por quem não pode liderar. Porque o governo lideram apenas para alguns e não para todos. Essa é a nossa mensagem e agradeço mais uma vez a você, Caliana, por estarmos aqui dialogando, porque o diálogo é o caminho, e a você, internauta, que está aí na sua casa, no seu smartphone, dando espaço para nos ouvir. Tenha uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana. Aprendendo com o professor, né? Já que o médico não resolveu, acho que a origem do professor, professores ensinam, então vamos aprender a cuidar da nossa saúde com ele. Esse foi mais uma edição especial aqui do Cidadania em Debate. Sexta-feira tem mais outra edição importante para você. Até lá!